Olá, meu nome é Lívia Bandeira, sou discente do programa de pós-graduação em administração da UFESA e estou aqui para falar um pouco do trabalho intitulado Discriminação Salarial por Gênero e Raça, um estudo entre os administradores do Brasil, escrito por mim, minha colega Camila Karen Pedrosa, os professores Alexandro Prado e a professora Liana Nobre, da Universidade Federal Rural de Semiárido. Desde a década de 60, autores como Frederick McGuire já argumentavam que as organizações elas têm obrigações para além de suas responsabilidades econômicas e legais. E durante a pandemia do Covid-19, a sigla ESG, Ambiental, Social e Governança, ela ganhou destaque em um contexto de crise que expôs as vulnerabilidades econômicas e sociais e também as preocupações ambientais. Isso despertou uma reflexão sobre como as empresas elas podem atuar para mitigar os desequilíbrios nesses sistemas, né, econômico, social e ambiental. Na perspectiva social, nesse aspecto social, esse conceito ele está diretamente ligado com os direitos humanos e a busca da equidade, né? O Fórum Mundial de Economia, desde 2006, ele publica o Global Gender Gap Index, que é uma classificação que ela avalia as disparidades de gênero entre os países, onde as primeiras colocações são dos países que apresentam uma maior igualdade de gênero, e o Brasil, desde 2014, ela vem caindo de posição, né? Mostrando que estamos cada vez mais longe de uma igualdade de gênero. No ambiente de trabalho, essa desigualdade de gênero, ela pode ser percebida quando indivíduos igualmente produtivos são avaliados de forma desigual com base em características não produtivas, no caso, o de gênero e de raça, por exemplo. Então, esse trabalho, nessa perspectiva, tem como objetivo verificar a existência da discriminação salarial no mercado de trabalho dos administradores no Brasil através da metodologia de Oshaka-Blinder. A escolha pelo mercado de trabalho dos administradores se deu pela sua abrangência, que vai desde de cargos operacionais até estratégicos. O referencial teórico é dividido em três partes. A primeira referente a aspectos do ESG. A segunda parte ela traz os principais modelos teóricos de discriminação e a última é composta por estudos relacionados. Quanto à metodologia, a utilizada foi a decomposição de Oshaka-Blinder, que visa quantificar e analisar as disparidades salariais com base no gênero e na raça. Em relação ao universo e à amostra, os dados utilizados foram os microdados da Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, referentes ao ano de 2022, e o filtro utilizado foi através do CBO, com o código 252105, que é referente aos administradores. Bom, os resultados. A tabela 1 ela é referente à estatística descritiva e ela leva em conta variáveis como remuneração média, idade, tempo de emprego, nível de escolaridade, setor de atuação, questões de raça. O RAIS ele só disponibiliza duas classificações em relação à raça, que é branco e não brancos, e a questão de gênero, homem ou mulher. Em geral, né, a média é de 39 anos para esses administradores, 96% deles possuem ensino superior e 74% eles atuam no setor de serviços. A remuneração média ela possui uma grande variação, com um desvio médio elevado, indicando uma alta dispersão salarial entre os administradores no Brasil. A tabela 2 ela traz a frequência dos dados analisados, que quanto à raça, 49,02% dos administradores são brancos e 50,98% são classificados como não brancos. Quanto ao gênero, 57,23% são mulheres e 42,77% são homens. Tendo uma maior presença feminina no mercado de trabalhos de administradores no Brasil. Bom, nas tabelas a seguir serão apresentados resultados de composição de Oshaka-Blinder para comparação salarial em três grupos, homens e mulheres.
homens brancos e mulheres brancas e homens não brancos e mulheres não brancas. De modo que, a partir da comparação entre os grupos e variáveis, é possível verificar a parte explicada e não explicada dos componentes e a sua significância. A parte explicada, ela refere-se à diferença entre grupos, que pode ser atribuídas a variáveis específicas, né, como idade, tempo de emprego, nível de escolaridade, setor de atuação. E, por outro lado, né, a parte não explicada, ela representa a parcela da diferença que não pode ser explicada por essas variáveis, né, associadas a fatores como a discriminação. Assim, a partir da decomposição das variáveis, é possível verificar aquela que apresenta de forma mais significativa a diferença salarial. A tabela 3, ela traz a decomposição entre entre os grupos homens e mulheres. Analisando a decomposição dos grupos de homem versus mulheres, na parte explicada, temos que a idade ela tem um efeito positivo para explicar essa diferença salarial entre homem e mulher, de 9,8%, né, até um certo ponto. Depois, um efeito negativo. O ensino superior ele contribui com aumento de 0,3% para explicar essa diferença salarial. O tempo de emprego tem um efeito positivo, mas diminui com o tempo. E aquele que não pode ser explicado, né, a parte não explicada, vem dizer que a idade tem um impacto significativo de 36,4%. Os setores de trabalho têm efeitos variáveis e o tempo de emprego tem um efeito negativo. Então, de modo geral, podemos concluir que, ao compararmos homens versus mulheres, os homens ganham 25,2% a mais do que as mulheres. O segundo grupo analisado através da decomposição de Oshaka-Blinder são de homens brancos versus mulheres brancas, né? Na nossa amostra de administradores no ano de 2022. E temos que homens brancos eles ganham em média 33,9% a mais que mulheres brancas no grupo de administradores e que na parte explicada ela é pequena, né, 3,8%, enquanto a parte não explicada, que é aquilo que atribuímos à discriminação, é substancial, de 29,1%. Quanto aos resultados da comparação do grupo entre homens brancos versus mulher branca, na parte explicada, temos que a idade ela tem um impacto positivo de 10,5% até certo ponto e depois negativo. O ensino superior ele contribui com 0,5% a favor dos homens e o tempo de emprego ele tem um efeito positivo de 0,6% para explicar essas diferenças salariais. A parte não explicada, a idade ela tem um efeito positivo significativo de 174,9%, mas diminui em idades avançadas. O ensino superior ele contribui com 59,6%, indicando grandes diferenças nos retornos educacionais entre homens e mulheres, né? Já que não pode ser explicado. E a pós-graduação também apresenta uma contribuição positiva. O último grupo de análise é o de homens não brancos versus mulher não branca, né? Que ao final chegamos com a conclusão de que homens não brancos, eles ganham em média 18,99% a mais que mulheres não brancas, considerando o grupo de administradores. Analisando essa decomposição, a parte explicada ela vem dizer que a idade tem um efeito positivo. O ensino superior tem contribuição mínima, mas a favor dos homens. O tempo de emprego tem efeito positivo, mas diminui com o tempo. E a parte explicada, de modo geral, ela é pequena, 2,42%, enquanto a parte não explicada ela é maior, 16,18%, sugerindo a influência de discriminações e fatores estruturais no mercado de trabalho dos administradores. Na parte não explicada, a idade ela tem um efeito neutro e o ensino superior tem um impacto negativo significativo, de menos 4,9%, né? Indicando menores retornos educacionais para as mulheres. Conclusão. Esse estudo ele investigou a discriminação de gênero e raça na remuneração de administradores no Brasil, a partir dos dados da RAIS do ano de 2022. Nossos resultados
eles indicam que homens ganham significativamente mais que mulheres, né, considerando o nosso mercado de trabalho dos administradores, e que apenas 3,1% dessa diferença ela é explicada através de fatores como idade, tempo de serviço, nível, o grau de escolaridade, e 21,4% ela é atribuída à discriminação, porque ela não consegue ser explicada. Homens brancos, eles ganham 33,9% a mais que mulheres brancas, e 29,1% não conseguimos explicar, que é o que atribuímos à discriminação. Homens não brancos, eles ganham 18,99% a mais que mulheres não brancas, e tendo 16,18% não explicado. E como conclusão geral, né, temos que a desigualdade salarial ela é persistente e políticas públicas são necessárias para promover a equidade de gênero e raça no mercado de trabalho dos administradores no Brasil. Essas são nossas principais referências e muito obrigada.